Olá pessoal, hoje é dia 29 de janeiro de 2025. Reflita sobre o seguinte: até hoje, quem foi o seu companheiro em todos esses anos da sua vida? Creio que não foram seus pais, irmãos e amigos. Creio que durante a sua vida inteira, até os dias de hoje, o seu companheiro sempre foi o falso e inexistente ego. Mas, se fosses desapegado, o seu companheiro seria o Deus manifesto através do você alma feito à semelhança do próprio Criador. E se ainda o apegado nunca teve uma experiência com a própria alma, então o ego inexistente sempre foi o seu companheiro. Embora muitas pessoas sejam religiosas e assumir ser o ego dualista e inexistente por si só é ilógico, irracional e totalmente ilusório. Pense, como alguém pode assumir ser uma entidade inexistente? Mais do que irracional, é uma forma de ignorância. Ignorância no sentido de ignorar ser o você alma feito à semelhança do Criador. E o pior, os apegados não percebem o erro grotesco que estão cometendo, embora esteja escrito que és feito à imagem e semelhança de Deus, estão assumindo o ego falso, venenoso e ilusório. E mais, saiba que o destino da vida começa com as suas associações, começa com quem você mantém laços de companheirismo verdadeiro. E se a sua associação próxima e que perdura até hoje é com o venenoso ego, então viver uma vida conturbada, o destino desagradável será inevitável. Lembre-se, o destino desagradável pode não ser visível aos olhos, pois as pessoas podem até ter conquistado fortunas e ter partido desse mundo muito rico, com muitas propriedades e riquezas, mas o destino espiritual será desagradável e não visível. Mas se a sua associação é com Deus ou com a própria alma, então viverás uma vida plena, plena de felicidade, tranquilidade e prosperidade merecida. E o destino invisível será absolutamente divino, porque quando nós nos desapegamos, nós nos identificamos como alma que é idêntica e una a Deus. E basta a neutralidade mental para se ter como companheiro e associado o próprio Deus eternamente. E o princípio disso tudo é como a areia do deserto. Se a areia se associa ao vento, ela sobe. Se a areia se associa à água, ela afunda. E tudo depende com quem você vai se associar, com o ego ou com a alma e com Deus. E as práticas são para se desassociar do venenoso ego e se associar ao divino. Simples assim. E isso é você quem escolhe. Mas terás que praticar e provar a Deus que você merece ter Deus como seu companheiro eterno. Embora Deus seja onipresente, onisciente, onipotente, o ego impede essa associação. Por isso é necessário praticar calar o ego, neutralizar a mente. E mais, você concorda com as mentiras ditas por qualquer pessoa, sabendo que estão mentindo? Creio que não concorda. Pois bem, todo apegado que usa das dualidades emanadas pelo ego inexistente simplesmente vive uma vida de pura mentira. E mentira das piores espécies, pois além de enganar a si próprio, enganam e mente para os próprios filhos, família, relacionamento, etc. Então, os apegados, com as suas dualidades egoístas,
impositivas, autoritárias, quero ou não quero, gosto ou não gosto, pode ou não pode, etc., eles impõem sempre essas dualidades das suas vontades apegadas, egoístas e materialistas, gananciosas, etc. Quando o mundo de Deus, o mundo da alma, não existe a dualidade. Tudo lá é absoluto. O absoluto é absoluto amor puro e eterno, é pura felicidade absoluta, é pura prosperidade absoluta, pura sabedoria absoluta, paciência, tolerância, etc., tudo absoluto, sem as dualidades. E você acha que viver assumindo ser esse ego sujo, mentiroso e maldoso, egoísta e mesquinho, você está vivendo com condutas corretas e divinas? Se o ego é contra Deus e seus princípios, então é preciso sim se aliar e ter como companheiro a própria alma e Deus. Aliás, a verdadeira conduta correta só é possível quando se elimina esses quereres dualistas da mente. Por isso é preciso neutralizar a mente e a alma para se manifestar. Somente quando nós eliminamos as vozes dualistas do ego é que vamos assumir a nossa verdadeira retidão mental e espiritual idêntica à verdadeira retidão de Deus. E o princípio disso é: fale a verdade e siga a verdadeira retidão de Deus. Isto é, siga o mundo eternamente absoluto, pois no mundo absoluto não existe nenhum desvio, mas existem condutas, não existem condutas dualistas que podem desvirtuar. Daí a retidão absoluta em todos os sentidos, e isso inclui a verdadeira paz, felicidade absolutamente reta e que não se desviam. E mais, praticar a neutralidade mental é se autodisciplinar, é se autocorrigir, é se autoeducar mentalmente e espiritualmente, é se autorrealizar como alma feita à semelhança de Deus. E além disso, não existe mais nada para se conquistar. Então, a última conquista do ser humano é essa neutralidade mental, porque nessa neutralidade mental é que alcançamos e realizamos a nossa vida como sendo divina e una ao Criador. E como a autorrealização idêntica e una a Deus é o máximo do máximo, então devemos nos empenhar em praticar o primeiro passo, que é a neutralidade mental. Mas não, os apegados desperdiçam esses esforços, o tempo de vida para se auto-rebaixarem, se iludindo que estão se elevando, estão elevando as suas vidas com os venenos do ego, quando isso só enfraquece todos os apegados. Por isso que todos os apegados são pessoas mentalmente fracas, desequilibradas, nervosas, estressadas, etc. Ademais, hoje as pessoas são inteligentes, espertas, habilidosas, mas um fracasso em qualidades mentais e espirituais elevadas e equilibradas. Isso porque são fortes nos quereres apegados, materialistas, egoístas, e só as sinceras práticas da pura contemplação vão despertar Deus em suas vidas e acabar com esses fracassos, essas fraquezas mentais, materiais e espirituais. Sim, a neutralidade mental ou a contemplação de tudo como sendo as vontades divinas de Deus em ação te fará apreciar a onipresença, onipotência e a onisciência de Deus em sua vida. Concentre-se em Deus sempre e a mente se iluminará. Então tudo lhe será acrescido automaticamente e gloriosamente. Mas a sua associação com o ego dualista
Só trará desequilíbrio, fraqueza, ilusões e insatisfações, mesmo porque os quereres nascem do ego que não existe. Pratique por gota a gota. Como se, que essas gotas de tantas práticas, ela se tornará num riacho, num rio e se juntará ao grande oceano que é Deus. E não seja a gota no pântano, no esgoto do ego, que envenena tudo e a todos. Viva com a neutralidade mental que nunca ferirá a si próprio e nem ao outro. O amor verdadeiro nunca vai ferir absolutamente ninguém. Isto é, assim como Deus não vai ferir absolutamente ninguém. Isto é viver com a verdadeira compaixão para consigo e para com os outros, e isso só pode divinizar a vida. E só os de sincera e pura compaixão se unem a Deus de pura e eterna compaixão idêntica. E tudo começa com a neutralidade mental. Portanto, diante de qualquer fato, fenômeno, ocorrência na vida, não reaja com as dualidades, com o quero, não quero, pode, não pode, etc. Reaja sempre com a neutralidade mental. Não reaja com aos seus pensamentos negativos, não reaja com pensamentos positivos. Isso é pura dualidade. Reaja sempre com a neutralidade mental que te fará acima de qualquer fato, fenômeno, ocorrência e te neutralizará sobre todos os efeitos negativos. Por hoje é só, pessoal. A todos, boas práticas da contemplação e neutralidade mental. Até uma próxima oportunidade.